Um tremor de terra devastador sacode o planeta enquanto o mundo assiste a um jogo perigoso de poder entre nações. E você precisa saber de tudo isso agora. O noticiário que antecipa os fatos e explica o que realmente importa está no ar. Esta é a Nesta, com as informações mais urgentes e exclusivas sobre Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e o cenário global antes e com mais clareza que qualquer outro. Começamos com um fenômeno que abalou literalmente a Terra. Um terremoto monstruoso, de magnitude 8,7, atingiu a costa da península de Kamchatka, na Rússia. Não se via algo assim há 7 décadas. O epicentro ficou a apenas 150 km de Petropavlovsk-Kamchatsk e mais de 360 km de Severo-Kurilsk. Mas os estragos não pararam por aí. Depois do abalo principal, vieram outras 30 réplicas, com intensidade suficiente para fazer tremer paredes. E os especialistas russos alertam, novos tremores, alguns chegando a 7,5 de magnitude, podem durar pelo menos um mês. As autoridades locais não esconderam a gravidade da situação. Vladimir Solodov, governador de Kamchatka, foi direto: este foi o maior teste que já enfrentamos. Há feridos, a maioria se machucou na correria para sair de casa, e um caso extremo: alguém pulou pela janela, desesperado. Na capital regional, Petropavlovsk, a luz piscou, os telefones falharam, e prédios racharam. Sergei Lebedel, do Ministério de Emergências, confirmou danos estruturais. No Jardim de Infância número 15, parte da fachada desabou. Por sorte, não havia crianças no local. Mas o pior veio do mar. No distrito de Lisovo, ondas de até 4 metros invadiram a costa. E há um detalhe que deixou muitos em alerta: o terremoto ocorreu a apenas 130 quilômetros da Baía de Achins, onde fica a base naval de Ribachi, lar de submarinos russos, incluindo os nucleares. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, o Japão entrou em estado de emergência. Mais de 2 milhões de pessoas foram orientadas a deixar suas casas. Yoshimasa Hayashi, secretário-geral do governo japonês, foi categórico: o alerta de tsunami foi emitido para toda a costa do Pacífico, de Hokkaido a Wakayama. Ondas de até 3 metros são esperadas. Até a usina de Fukushima, símbolo de tragédias passadas, teve seus funcionários evacuados, embora, segundo as autoridades, tudo funcione normalmente. No Havaí, o prefeito de Honolulu, Rick Blanchard, fez um apelo dramático: levem isso a sério. Não fiquem na praia. Não olhem para as ondas. Subam o mais alto que puderem. Moradores do litoral foram instruídos a buscar abrigos acima do 4º andar ou em terrenos elevados. Outros países, como Colômbia, Fiji, Samoa e Micronésia, também acionaram protocolos de segurança. Mas enquanto a natureza mostra sua fúria, a política internacional esquenta ainda mais. E o relógio está correndo contra Vladimir Putin. Donald Trump não deixou dúvidas: o prazo que havia dado à Rússia, originalmente de 50 dias, foi drasticamente reduzido. Agora, são apenas 10. Vocês querem uma exclusiva? Fechem os ouvidos, os outros. Prontos? 10 dias. A partir de hoje, declarou o presidente americano a bordo do Air Force One, no trajeto entre a Escócia e os Estados Unidos. Trump não escondeu sua frustração: não tive nenhuma resposta de Putin. É uma vergonha. E avisou: se nada mudar, virão tarifas pesadas. Não sei se isso vai afetar a Rússia, porque Putin claramente quer continuar a guerra. Mas vamos aplicar as tarifas. A ameaça não é nova. Em meados de julho, Trump já havia advertido que, sem progresso no conflito ucraniano, a Rússia e seus parceiros comerciais enfrentariam tarifas de até 100%. Mas a paciência acabou. E o recado é claro: ou Moscou cede, ou pagará um preço alto. Enquanto isso, os Estados Unidos apertam o cerco à China. Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, encontrou-se com representantes chineses em Estocolmo e deixou um aviso contundente: um projeto de lei, com apoio maciço no Senado, possivelmente 80 ou 90 votos, está prestes a ser aprovado. Ele dará ao presidente poder para impor tarifas de até 500% sobre o petróleo russo sob sanções. O regime comunista em Pequim parece não querer abrir mão do ouro negro da Rússia, observou Bessent, com ironia. Os chineses levam sua soberania muito a sério. Não queremos desrespeitá-la. Então, se preferem pagar 100% de tarifa. O alerta vale também para outros compradores do petróleo russo.
a mensagem é uma só: ou param de financiar a guerra, ou arcarão com as consequências. Mas o Kremlin não dá sinais de recuo. Pelo contrário, na madrugada desta terça, mísseis e drones russos caíram sobre Kiev, Kharkiv e Pavlohrad. Foram quase 80 aparelhos, 8 deles com motores a jato, segundo as forças aéreas ucranianas. Em Kharkiv, 3 pessoas ficaram feridas. Na região de Dnipropetrovsk, outras 2. Em Pavlohrad, a infraestrutura ferroviária foi danificada. E em Kiev, um prédio residencial levou o impacto. Vladimir Zelensky não poupou palavras: a Rússia ignora todos que querem encerrar esta guerra. Os bombardeios continuam. E os assassinatos demonstrativos de nossos cidadãos também. O presidente ucraniano fez um apelo urgente: o mundo deve aumentar a pressão sobre Moscou e endurecer as sanções. E como se não bastasse a tensão geopolítica, a Rússia ainda deu um golpe inesperado em seu parceiro chinês. O Rosstandart, órgão regulador russo, proibiu a importação de caminhões chineses das marcas Dongfeng, Foton, FAW e Citrac. Oficialmente, o motivo são falhas graves, sistemas de freio ineficientes, níveis de ruído acima do permitido e outros riscos à segurança. Mas a timing é suspeito. Afinal, a decisão veio logo após anúncios da AvtoVAZ, Gasica Mais sobre a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana, tudo por causa do desabamento nas vendas. Coincidência? Ou será que Moscou decidiu proteger sua indústria às custas de Pequim? Enquanto os tremores, literais e figurados, sacodem o planeta, uma coisa é certa: o tabuleiro geopolítico está em movimento acelerado. E cada jogada pode definir o futuro de todos nós. Fique ligado. A Nesta traz as informações que você não pode ignorar. Já estamos à beira de uma guerra comercial russo-chinesa? Os sinais estão aí, e as consequências podem ser explosivas. Enquanto Pequim se debate com a queda nas exportações e Moscou tenta salvar sua indústria com medidas drásticas, o mundo assiste a um jogo de xadrez onde cada peça movida pode detonar uma crise global. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história está longe de terminar. A Armênia abre as portas, e o jogo geopolítico muda para sempre. Um anúncio histórico abalou o Cáucaso. O presidente armênio, Vagh Khachaturian, declarou que está pronto para abrir os portas do corredor de Syunik, a faixa de 43 quilômetros que o Azerbaijão chama de corredor de Zangezur. Esse trecho estratégico, hoje sob controle armênio, é a chave para conectar o Azerbaijão à sua esclave de Nakhichevan, hoje acessível apenas por via aérea ou por uma rota longa através do Irã. Khachaturian foi direto. Se conseguirmos abrir as portas de Syunik, não tenham dúvidas, perspectivas sérias de crescimento e desenvolvimento se abrirão para nós. Mas há um detalhe explosivo: o projeto armênio Cruzamento do Mundo, que promete desbloquear rotas comerciais na região, ganhou apoio internacional enquanto Moscou assiste de camarote, cada vez mais isolada. E não é à toa: nas últimas rodadas de negociações entre Erevan e Baku, os representantes russos foram deliberadamente excluídos. Coincidência? Ou sinal de que a Armênia está virando a página em sua relação com a Rússia? Enquanto isso, os Estados Unidos entram no jogo. O embaixador americano na Turquia, Thomas Barrack, chegou a propor que Washington alugasse o corredor por 100 anos, uma ideia prontamente rejeitada pela Armênia. Mas as recentes conversas entre Ilham Aliyev, Azerbaijão, e Nikol Pashinyan, a Armênia, aliadas a declarações otimistas de ambos os lados, sugerem que um acordo histórico pode estar próximo. Será que, sem a sombra de Moscou, o Cáucaso finalmente encontrará paz? Ou essa abertura é apenas o primeiro passo para uma nova ordem geopolítica, onde os Estados Unidos e a Turquia ditam as regras? Sua análise é crucial. Comente. Trump vira o jogo, de deportar todos a proteger ucranianos, ou o que está por trás? Quem diria? O mesmo Donald Trump que prometeu deportações em massa e uma linha dura contra imigrantes agora faz uma meia-culpa pública e do jeito mais inesperado, garantindo refúgio aos ucranianos até o fim da guerra. Em entrevista à Deutsche Welle, o presidente americano foi taxativo. Temos muitas pessoas da Ucrânia aqui. Estamos trabalhando com elas. Mas essa virada 180 graus não vem sem controvérsia. Desde 2022, mais de 240 mil ucranianos fugiram da guerra para os Estados Unidos sob um programa especial aprovado por Biden, o mesmo programa que a administração Trump suspendeu em fevereiro, congelando todos os pedidos de imigração, inclusive os de ucranianos.
Em março, vazou que a equipe de Trump planejava revogar o status temporário dos refugiados ucranianos nos Estados Unidos. Até que, de repente, tudo mudou. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, tentou abafar, nenhuma decisão foi tomada. Mas agora, com a palavra final de Trump, a mensagem é clara: os ucranianos podem ficar. O que explica essa guinada? Pressão eleitoral? Os ucranianos nos Estados Unidos são um grupo influente, especialmente em estados-chave como Pensilvânia e Michigan. Estratégia geopolítica? Manter os refugiados é uma forma de enfraquecer a Rússia, privando-a de mão de obra e recursos. Ou apenas mais um movimento calculado de um mestre do jogo político? Uma coisa é certa, esse não é o Trump que conhecíamos. Ou será que é? O que você acha dessa mudança radical? Comente. Turquia, onde o céu se enche de cores, e o mar de Mármara vira palco de magia. Enquanto o mundo se debate em crises, Sarkozy, na Turquia, nos lembra que ainda há espaço para a beleza. O terceiro Festival de Pipas de Trácia, Tráquea Kit Festival, transformou o céu sobre o mar de Mármara em um espetáculo de cores, movimento e liberdade, um contraste tanto com os ventos de guerra que sopram em outras partes do globo. Porque, no fim das contas, mesmo em tempos turbulentos, a vida e a esperança continuam voando alto. Até aqui, você acompanhou notícias que vão além dos títulos. Agora, depende de você. Compartilhe, comente, debata. Cada like, cada repost, cada opinião nos comentários amplifica a voz daqueles que não querem ser silenciados. Obrigado por confiar na Nesta. Até a próxima e que as próximas notícias sejam tão impactantes quanto estas. Boa noite. E fique atento, o mundo não para.